Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos que aqui estão. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Nós que aos domingos temos tratado a respeito do rei entre nós, já estudamos todos esses capítulos, versículo por versículo até aqui, e hoje meditaremos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, que diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo que foi ofertado ao Teu nome até este momento. Fizemos a liturgia, lemos a Tua palavra, cantamos louvores. E nesse momento, nós nos assentamos para ouvir a Tua palavra. Tenha compaixão de nós. Ministra aos nossos corações e que todos que aqui estão sejam tocados pelo Senhor. Tu sabes muito bem o que o Teu povo precisa e que essa mensagem venha de encontro ao coração de todos que aqui estão. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. A educação salvará o mundo. Já viu essa frase, né? Essa frase é repetida. É uma das queridinhas da nossa geração e ela está na boca do povo, assim por dizer. Crê-se que a educação é a chave para a vitória contra o mal. O homem instruído vencerá a guerra contra a maldade existente no mundo. Falta ensino, pastor. Falta instrução. O povo é o que é bruto, porque não é civilizado. Mas com educação a gente consegue mudar isso. A educação salvará o mundo. Geração após geração, sempre, eu disse sempre, nós temos algum tipo de salvador da pátria. Uma ação humana que, se ela executada, ela trará fim, pelo menos colocará fim a boa parte do mal que existe no mundo. Na geração passada a gente tinha a tecnologia, né? Talvez ainda hoje. A tecnologia como aquela grande salvadora. Mundo, é o que dizem, o mundo está um caos. Mas com o desenvolvimento tecnológico as coisas mudarão. A tecnologia vai ajudar a acabar com a fome no mundo. A tecnologia fará com que a segurança seja cada vez melhor, os contatos estarão mais próximos, nós estaremos mais acessíveis. Tecnologia salvará o mundo. E talvez na geração anterior, devido às circunstâncias, foi a ciência. Pestes e mais pestes assolam o mundo, mas com o desenvolvimento da ciência, o mal será vencido. Quanto mais ciência, mais progresso, mais perto de nós temos um mundo perfeito, um mundo como nós desejamos. E na geração anterior, também tinha um Salvador. E na outra, e na outra, e na outra. A questão é que o homem sabe que tem algo de errado. Tem algo de errado. Você pode perceber, você pode conversar com uma criança e perguntar para ela o que você espera do futuro. E conversa com uma pessoa de idade, o que você espera do futuro, e todo mundo espera um futuro melhor. Todo mundo quer algo melhor, porque consegue perceber que tem algo de errado. O mundo, mesmo ímpio e longe de Deus, tem a consciência de que as coisas estão como estão, mas não eram para estar assim. Há algo de errado, há algo de quebrado no mundo ao qual nós vivemos. Se você vê o que os filósofos têm a dizer, eles dizem que o problema está nas estruturas. Você tem, por exemplo, John Locke, Auguste Comte, Rousseau, além de uma série de outros filósofos, que eles colocam o problema do mal nas estruturas, do ambiente. O caos que existe no mundo, segundo eles, é por causa das estruturas. Segundo eles, o mal existe porque o sistema que rege esse mundo é mau. Daí aquela frase, que o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Quem corrompeu a sociedade, não é verdade? O mal existe porque o ambiente onde nós estamos propicia isso. E todas essas, queridos, nada mais é do que falas com o objetivo de negar a existência de uma moral que reside diretamente dentro desse homem. Afinal, se eu digo para você o seguinte, se eu falo que uma pessoa é má por causa do ambiente onde ela está, por ter nascido em um ambiente onde as pessoas também são maus, eu tiro dela a responsabilidade. É fácil, né? Fica fácil. Por que você roubou? Porque lá em casa todo mundo rouba.
porque eu aprendi assim, né? Então o que é esse jovem? Esse jovem é apenas uma vítima da sociedade. Podemos culpá-lo? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele é só fruto do meio onde ele está. É claro, irmãos, é óbvio que o meio influencia, mas eu não preciso do meio para ser mal, e é aqui que mora o ponto. Eu não preciso de um ambiente mau, de um ambiente corrupto para ser corrupto. Para ser mal, ele pode me influenciar. E vai. Na maioria das vezes, o ambiente faz o homem. Tá? Mas eu não preciso de um ambiente mau para poder ser mal. Eu sou, porque faz parte da minha natureza. E era isso que os filósofos não queriam e não querem, de maneira alguma, admitir. O homem é mau por natureza. Olha as crianças, por exemplo, e eu já trouxe aqui exemplo para os irmãos. Lá em casa, eu tenho 3 mentirosozinhos. 3 mentirosinhos, que para poder fugir de uma surra, mentem. Não, eu não fiz isso. Não, eu não ouvi. Não, você tem seus filhos, você sabe como é. A gente não precisa, por mais que eles tenham pais pecadores e acabam olhando para os pais e imitando muitas coisas dos pais, eu não precisei ensinar os meus filhos a pecar. Eu não precisei. Quem é que ensinou o mal que reside no coração dos nossos filhos? Foi você mesmo? Não. Esse mal, ele está lá. O mal está em nós. E se você é crente, você tem consciência disso. Davi diz lá no Salmo 51, versículo 5, de que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, já faz parte da nossa natureza. O ser humano já nasce com o seu coração inclinado, corrupto, mal, devido ao pecado que foi imputado sobre nós. Lembra? Quando Adão caiu, ele não caiu sozinho, ele era representante da raça humana. Quando ele cai, toda a natureza, tudo que existe no mundo, cai, inclusive eu e você. Você pode tentar negar essa realidade, o mundo pode tentar negar essa realidade, mas não vão, irmãos, não vão, porque está diante de nós. Basta você pegar agora e abrir o seu celular num noticiário, ligar a sua TV num noticiário e você vai ver que o mal está presente, mesmo em ambientes, vamos dizer assim, saudáveis, o mal ainda está presente lá. O mundo sabe que tem algo de errado, tanto é que eles rogam por um salvador. A grande questão é que eles vão para outros meios. A ciência é o nosso salvador, será a nossa salvadora. A tecnologia será a nossa salvadora. A educação, alguma dessas coisas tem de funcionar e vai funcionar. Mas não vai. Desculpa te frustrar se você acha que a salvação do mundo está em alguma dessas coisas, porque não está. Não está. Desculpa te desapontar, mas já sabendo que o desapontamento, o mundo mesmo já sentiu isso na pele. Eu digo isso porque quando surgiu uma dessas frases de tecnologia, com o aumento da tecnologia, com o progresso científico, as coisas irão melhorar, foi aí que surgiu a bomba atômica. É isso. O mundo clama por salvação, a tecnologia é assim, e vai clamar, e vai continuar clamando pelos seus salvadores. E a realidade mostra que eles não vão salvar ninguém. Não vão salvar ninguém. O mal, queridos, isso acontece por um motivo. É porque o mal não está nas estruturas. O mal não está no ambiente. O mal é uma coisa interna. É uma coisa interna. Não adianta eu usar meios externos para algo que se combate primeiramente por dentro. É algo que está dentro do homem. É por isso que nenhuma outra coisa será eficaz se o coração do homem não for transformado. O ímpio não reconhece isso porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas essa é a realidade. O problema do mundo, mais uma vez, o problema do mundo não é o capitalismo, o socialismo, o comunismo. O problema não é político, não são nas estruturas de poder. O problema se chama pecado. E o pecado é algo do coração. A estrutura é só um resultado do que primeiro acontece dentro do coração do homem. Completa a frase aí para mim, esse versículo para mim. A boca fala do que está cheio o coração. O coração. Então nós faremos aquilo que está em nosso coração. As nossas obras vão demonstrar aquilo que está internamente, lá dentro do nosso coração. E se o nosso coração é mau, e Jeremias diz que ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa, então as nossas ações também serão más. As nossas ações também serão. Talvez, queridos, seja por isso que a Bíblia dá tanto destaque assim para coração. E para coração, para que você entenda, não é esse órgão que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre a sede da nossa personalidade, sobre integralidade.
Nas Escrituras, coração inclui a nossa mente, inclui as nossas emoções, inclui a nossa vontade. Ou seja, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Isso é coração, segundo as Escrituras. É o homem na sua totalidade. Se não houver, então, uma revolução no coração, esse homem jamais, eu disse, jamais será bom. Jamais ele fará algo que realmente seja puro, que realmente seja limpo. Pode até mesmo haver uma limpeza exterior, uma casca que por fora pareça ser muito moralmente aceita, ó que coisa linda, mas por dentro a gente sabe como é. Você lembra bem e sabe quais eram os homens que Jesus criticou por causa disso. Eu queria que você abrisse, por favor, passasse aí algumas páginas, lá em Mateus capítulo 23, no versículo de número 25, Jesus destacou isso. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 25, Jesus destacou isso muito claramente na vida dos fariseus, que preocupavam assim em transparecer uma pureza externa, mas não havia uma pureza dentro dos seus corações. Não havia um interesse de limpeza começando por dentro, de dentro para fora, mas havia uma preocupação demasiada com aquilo que era exterior. Lá em Mateus, no capítulo de número 23, no versículo 25, do 25 ao 28, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, guarda essa palavra, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aqui, por mais que Jesus fale a respeito de sepulcro, não é sobre isso que Jesus está querendo falar. Por mais que Jesus fale a respeito de copo, não é sobre isso que Jesus quer falar. E não é nem sobre isso, né? Já viu essa? Não é nem sobre isso, não é sobre copo, não é sobre sepulcro, mas é sobre corações. É sobre hipocrisia. É sobre o quanto, queridos, que por fora nós parecemos algo, mas por dentro nós somos outra pessoa. Sabe aqueles mascarados que a gente encontra de vez em quando? Ou sabe quando eu e você agimos como mascarados, dependendo do ambiente? É assim. É um texto que mostra exatamente aquilo que nós estamos falando. E talvez você está aqui dizendo: é isso mesmo, pastor, bate igual Jesus bateu. O sistema religioso, ele é falho, é pecaminoso. E é verdade, você está certo. Mas vale a pena frisar que Jesus trata de homens corruptos que só demonstram por meio das suas obras a corrupção do seu coração. Jesus chama esses fariseus aqui de hipócritas porque não houve uma transformação interna. Por isso, toda boa obra que eles praticavam era aparente, mas a realidade era de podridão. O motivo, a motivação pelo qual eles faziam o que faziam, era uma motivação impura. Eram basicamente, queridos, algo que Jesus vai tratar muito, muito, muito mesmo no Evangelho de Mateus, e a gente vai repetir isso demais. Hipocrisia, porque não eram o que realmente aparentavam ser. Não eram. É do nosso coração que procedem, queridos, tantas as coisas que abençoam, quanto as coisas também que amaldiçoam. Lá em Mateus 15, 19 diz que porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai. Você consegue perceber o quanto que o nosso coração precisa ser transformado? Porque talvez a gente vire e fale assim: Selma, meu filho precisa de uma mudança, porque esse menino tem praticado algumas obras, e aí a gente fica preocupado com o exterior. O nosso foco está nas coisas exteriores, quando na verdade a gente tem que ir diante de Deus e dizer: Senhor, muda o coração desse menino, Senhor. Muda o coração desse menino. Porque uma vez que Deus muda a disposição do nosso coração, as nossas obras vão acompanhar. Porque as nossas obras nada mais são, mais uma vez, do que aquilo que está presente dentro dos nossos corações. Precisa de ter limpeza, pureza, precisa de ter. Mas quem são esses, pastor? Como o texto vai dizer,
Quem são esses limpos de coração? Sem rodeio, limpos de coração são aqueles que, primeiramente, lembra que a gente está dentro de um contexto de bem-aventuranças. Então, primeiramente, eles reconheceram que são pecadores, são humildes de espírito. E por reconhecerem os seus pecados, eles choram. E por chorarem, eles percebem que eles não têm por que pensar bem de si mesmos, e por isso eles se tornam mansos. Eles são mansos diante dos outros, mas inconformados com o pecado, tanto deles quanto do mundo também. E por isso, eles têm fome e sede de justiça. Fazem todas essas coisas, mas de maneira misericordiosa, porque sabem quem são de verdade. E depois de passar por todo esse processo, porque eu disse para os irmãos que é sempre uma escalada, as bem-aventuranças são uma escalada, e depois de passar por todo esse processo, já não há mais nele falsidade. Aquilo que ele é exteriormente é aquilo que ele é dentro. A gente está falando de um homem que é íntegro. O que ele é por fora, ele é por dentro. O que ele é por dentro, ele é por fora. O limpo de coração, irmãos, é o homem sincero. O homem sincero não é o homem perfeito. E fique bem claro. A gente vê ali nas Escrituras, né? E para mim é um excelente exemplo disso. A gente olha para Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. É um absurdo, sabe? Dá vontade de tirar esse versículo. Um homem segundo o coração de Deus como Davi, pelo amor de Deus, um homem fez o que fez, não cuidou da família, tomou uma mulher que não era dele, mandou matar o próprio amigo. Que loucura! Como é que um homem desse pode ser um homem cujo coração é semelhante ao do nosso Deus? É porque Davi sempre foi sincero. Não é que ele foi perfeito, não é que ele foi santo, mas ele sempre foi sincero. No dia que Natã chegou e contou para ele a história, Davi não... Lembra? Davi, Natã, você é rei, você é esse homem, o Senhor está olhando desse jeito para você. Davi poderia mandar matar o profeta. Profeta, você já falou para alguém? Não contei para ninguém, não. Passa, vamos manter na surdina, vamos esconder, vamos jogar para debaixo do tapete essa situação. Davi não faz isso. No momento em que ele é confrontado com o seu pecado, Davi reage, colocando a cara no pó e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, me purifica. Todo o Salmo 51, uma expressão, Salmo 32, uma expressão de Davi dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, porque eu sou isso mesmo. Essa é a minha estrutura, eu sou pó. É isso, esse é o homem que eu sou, Senhor. E aí, muitas das vezes, Alessandro, o que difere a cada um de nós, de Davi, não é porque nós somos melhores. Nunca mandei matar ninguém, pastor, graças a Deus por isso. Nunca tomei a mulher de ninguém, graças a Deus por isso. Mas você tem essa sinceridade que Davi tem, de dizer: sim, pastor, eu tenho problema com a ira. Sim, pastor, eu tenho lutas dentro desse campo aqui, batalhas espirituais que eu travo dentro disso aqui, mas eu não escondo. Eu não estou aí assim, fingindo que não é comigo, que não é a minha situação. Eu estou diante da presença do Senhor dizendo: Senhor, eis o meu coração diante de Ti. Eu sou esse homem podre mesmo que o Senhor conhece, mas alcançado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Esse é o homem que é limpo de coração, porque ele é sincero. Não é porque ele é perfeito, amados. Mais uma vez, você quer perfeição? Morre. É só no céu que tem gente perfeita. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos pecadores, conviveremos com pecado, cada vez mais lutando por santidade, cada vez mais lutando para não tropeçar, para não cair, mas não seremos perfeitos. E aí, amados, sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? A sua sinceridade. A sua integridade de coração, ao qual você vai diante da presença do Senhor dizendo: é verdade, Jesus, eu disse isso, porque eu sou um mentiroso, porque eu convivo com mentira de maneira diária. É verdade, Senhor, eu tenho problema dentro desse campo sexual, eu tenho problema dentro dessa área, eu tenho essas lutas, mas eu não vou ficar escravizado, eu preciso de ajuda, eu vou correr atrás, porque o meu coração é transparente diante do Senhor. Eu não tenho por que esconder dos homens, porque não tem como esconder do Senhor. É o homem que é íntegro. É o homem que é íntegro. Irmãos, é bom demais lidar com gente íntegra. Com gente que é limpa de coração. Com gente que não tem o que esconder, sabe? Porque há pessoas, irmãos, que a gente dá um certo receio, porque sempre parece que está escondendo alguma coisa, que a qualquer momento vai puxar o tapete, a qualquer momento vai fazer algo, porque não é transparente. É bom lidar com pessoas, Fernando, que vira para a gente e fala assim: pastor, é verdade, eu sou esse homem aí, olha, sou essa mulher mesmo, eu tenho essas lutas aqui no meu coração, me ajuda, Senhor, me ajuda. Esse é um homem íntegro.
O homem sincero, o homem que não está dividido na sua adoração. Tiago fala a respeito do ânimo dobre. Vocês que têm o coração de ânimo dobre, ou seja, é uma coisa por fora e outra coisa por dentro. Limpai os vossos corações. Limpai, nós somos chamados, amados, a viver de maneira tal. Viver de maneira tal que as nossas obras, sim, sejam purificadas, porque o nosso coração foi purificado diante do Senhor. Nós somos chamados. Diferente dos fariseus, que prezavam apenas por uma limpeza externa, o limpo de coração, ele é transparente. O que ele é diante dos homens, ele é também diante do Senhor. O que ele é exteriormente, ele é também no seu interior. E acredite, pastor João, ser transparente é tudo que muitas das vezes nós não queremos ser. Quem fala a respeito disso é John Stott, e ele fala o seguinte, olha a frase: são poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta. Nós somos tentados a usar uma máscara diferente e a representar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Isto não é realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. Algumas pessoas tecem à sua volta um tal emaranhado de mentiras que já não conseguem mais dizer qual a parte real e qual a parte criada pela sua imaginação. Muitas das vezes é assim. Porque eu me preocupo demais com a opinião do outro, sem me importar com aquilo que o meu Senhor pensa sobre mim. Ou então a gente diz assim, depois eu vejo com Deus, deixa eu ficar bem aqui com o Guilherme, deixa eu cuidar aqui para eu manter o meu relacionamento com ele, deixa eu fingir ser uma pessoa que eu não sou. Não seja assim. Seu Senhor está vendo. E você pode enganar o Guilherme, pode enganar o pastor, o presbítero, mas ao Senhor você não engana. Ao Senhor você não engana. Mais do que isso, amado, mais do que isso. O mau testemunho que a gente dá, queridos, por causa da nossa hipocrisia é grande demais. Eu já tive a oportunidade de contar aqui na igreja, de um vizinho, de uma irmã, infelizmente. O vizinho virou e falou, opa, saímos para poder fazer evangelismo. Estamos aqui, a sua vizinha aqui é lá da nossa igreja e tudo mais. Essa moça aí é crente? Essa senhora é crente? Já tem embargou a minha voz. Eu falei, ela da nossa igreja lá, ela da nossa igreja. Ah, é? Então ela é crente? Porque ser crente é isso daí, eu prefiro não ser. Irmãos, não à toa que Jesus bateu nesse ponto de hipocrisia. Porque hora ou outra, irmãos, a gente acaba revelando o que está no nosso coração. A gente consegue manter a nossa máscara até determinado ponto. No momento em que nosso calo apertar, a gente vai revelar o nosso coração. A realidade do homem limpo, puro de coração, é aquele homem que fala lá no Salmo 86, no versículo 11, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O desejo do homem de coração limpo é o de amar a Deus com um coração que não se divide. Que não divide na sua adoração, com um coração que ame ao Senhor acima de todas as coisas, de maneira integral, como Deuteronômio 6,5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, de toda a tua força. É isso que está no seu coração. Tem sido a realidade da sua vida. Porque se sim, há promessas de Deus, e eu já encerro, há promessas de Deus para aqueles que têm um coração limpo. As promessas são desse homem, para esse homem que ama a Deus com todo o seu ser, dedicando o seu coração somente ao Senhor, sendo transparente, sendo íntegro, sendo sincero, mais uma vez, não sendo perfeito, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe como nós somos, mas o homem que luta para ser por fora aquilo que ele é por dentro, para ser por dentro aquilo que ele tem demonstrado do lado de fora. Esse homem, primeira coisa, ele será feliz, porque é bem-aventurado. E eu já disse para vocês, é Macários, que é a palavra plena, é uma felicidade plena que existe. Mas mais do que isso, esse homem verá o Senhor. Verá o Senhor. E que promessa maravilhosa que se apresenta diante de nós. Não há nada, queridos, mais empolgante do que nós sabemos que nós veremos o Senhor face a face, como de fato Ele é. Nós já o vemos pelos nossos olhos da fé, olhando para a sua criação, olhando para a sua providência, olhando para a redenção, mas quando Ele voltar nós o veremos face a face. E é uma promessa para a vida daqueles que são limpos de coração. Jó, em meio às suas angústias, às suas dores,
ele encontrou refúgio na esperança que Deus nos faz. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que irá se levantar, eu verei o meu Salvador. É uma alegria sublime, alegria, a convicção de que nós o veremos. Permita-me concluir. O mundo quer mudar as estruturas, os ambientes, para que então possam ser salvos. Querem colocar nas costas da educação o peso que só Jesus pode carregar, o peso da salvação. A educação não salvará o mundo. A educação não leva um homem a se tornar bom. E exemplos nós temos. Queridos, uma das mentes mais brilhantes que nós temos no nosso país é criminosa. Você vê os grandes líderes que nós temos, mundo afora, que estão assentados em cadeiras de muito prestígio, e são mentes brilhantes, são pessoas instruídas, e isso não fez bem algum, porque não é uma questão externa, é uma questão do coração. E se seu coração for mau, as suas obras assim também serão. Nós não desprezamos a educação. Não pense que a minha ministração tem como objetivo interromper um progresso, dizer que a tecnologia não tem o seu lugar, que a ciência, que a educação não tem o seu lugar. É óbvio que tem, mas elas não são salvadoras. Porque o problema do homem se chama pecado. E somente Jesus é capaz de perdoar pecados e purificar nossos corações. É por isso que eu tenho uma proposta para você. Peça a Deus para poder mudar o coração do seu filho, o coração da sua esposa. Mais do que Jesus mudar aquilo que é exterior, peça ao Senhor para fazer uma obra dentro desse coração. Não foque nas coisas que são exteriores antes de você lutar com Deus por aquilo que é interior. Mas mais do que isso, rogue ao Senhor para que Deus mude diariamente o seu coração. A obra que precisa ser realizada no seu coração. Senhor, me muda. Senhor, porque eu estou sendo uma coisa no meu ambiente de trabalho e aqui dentro da igreja eu estou sendo outra. Senhor, me ajude, porque no meu convívio com a minha família eu sou assim, mas no convívio com os meus amigos eu estou sendo assado. Senhor, me ajuda, porque nessa situação é assim. Irmãos, em nome de Jesus, o limpo de coração é o homem sincero. É o homem sincero. E o homem sincero é aquele que ora diante do Senhor, e eu vou inclusive chamar a equipe de louvor. Só mais uma vez nós vamos cantar, só uma vez, nós vamos cantar, queridos, a oração em que Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos clamar: Senhor, dá-me um coração igual ao teu.